Saludos, saludos! Saudações, saudações! Desde aqui da fronteira de Guajará-Mirim com a Bolívia, Guaiará-Mirim. Eu estou aqui, minha boa gente. Não estou sozinho. Tem alguém aqui do meu ladinho, do outro lado aqui, que é a Denise Galvez. Eu sou Paulo Santos e nós estamos aqui numa curiosidade muito louca para saber alguns segredinhos que estão rolando aí, uns papos que estão rolando sobre um projeto maravilhoso que está rolando aí. Denise, se apresenta aí, cara. Fala quem é você. Claro que sí, Pablo. Qué gusto compartir contigo nuevamente este espacio virtual que nos hace llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, desde La Paz, Bolivia, desde donde yo me encuentro, Denise Galvez, vamos a tener una conversación súper interesante con Paulo Santos y conmigo, y un súper invitado, quien tiene no solamente novedades, sino tiene información y sobre todo tiene una apuesta para la cultura y para todos los artistas quienes trabajamos con artes y culturas en general. Así que tendremos una charla muy interesante, ¿verdad, Paulo? Verdade, e isso muito diz respeito sobre aquilo que acontece nas fronteiras desse Brasil. E, cara, eu quero saber... vamos parar com esse negócio e vamos chamar logo o Ricardo aqui. Já falo logo que o nome dele é Ricardo. Cadê? E aí, Paulo e Denise? Tudo bom com vocês? Gostei da abertura, hein? Vamos conversar, então. Qual é a curiosidade que vocês estão aí? Eu também estou. Vocês também estão sabendo, né? Rapaz! Así es. Querido Ricardo Almeida, sé bienvenido a este que es tu espacio, nuestro espacio y el espacio de todos los que queremos estar informados y también ser parte activa, y queremos información sobre lo que estás haciendo y nos estás haciendo parte a todos nosotros. O que ela está falando, Ricardo, é que nós vimos um vídeo circulando aí que você fez, falando sobre um programa de integração cultural a partir da fronteira, ou das fronteiras. Meu querido amigo, outra coisa, e também nós vimos lá que tinha comentários interessantes, e um deles era um comentário falando, finalmente um reconhecimento do Fronteiras Culturais. Cara, fala sério, tira isso aí, fala mais sobre isso. Conta, começa a contar pra gente. Eu gostei que esse vídeo circulou bem assim até, e muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho elogiaram, a maioria elogiou, claro, né? E algumas pediram até para conversar conosco, que eu achei melhor ainda, né? Porque tem trabalhos, iniciativas para dialogar conosco. E, bem, eu fui contratado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, num convênio com o Ministério da Cultura, para a elaboração de um programa de integração cultural. E essa pessoa que tu está te referindo, ela disse mais ou menos assim, finalmente o reconhecimento teu e do Fronteiras. Aí eu costumo ligar para as pessoas, né, e disse para ela, o reconhecimento veio, mas já ocorreram outros reconhecimentos no passado, faz 14 anos que a gente está nessa luta. Agora, a ministra Margarete, né, de Menezes, o secretário executivo Márcio Tavares, o diretor de Governança e Cidadania, Pedro Vasconcelos, e outras pessoas da equipe, já estão trabalhando comigo e com outro consultor contratado para elaborar um plano de trabalho. Né? E nós já entreguei agora o plano de trabalho, e agora vou entregar a metodologia, mas é importante dizer, e eu disse para essa pessoa, que o reconhecimento aconteceu lá em 2010, quando o próprio Ministério da Cultura nos reconheceu, assim como o Ministério da Educação e Cultura do Uruguai. Então, nós já tivemos reconhecimento no passado. Né? Depois, nós tivemos reconhecimento das universidades. Em 2015, o Juca Ferreira voltou para o Ministério e ele diz, não, vamos fazer em todo o Brasil o que vocês estão fazendo na fronteira com o Uruguai. Então, esse reconhecimento já vem, né? E a Denise mesmo, já tivemos reuniões com o Ministério da Cultura, da despatriarcalização e descolonização da Bolívia, não é?
tivemos reuniões com o governo da Cidade do México, temos reuniões com o governo da Colômbia. Então, tem vários tipos de reconhecimento. O que nós queremos é que as pessoas reconheçam, né? As pessoas que estão assistindo, estão dialogando conosco também. Que bom que houve o reconhecimento do Ministério do Brasil agora, né? Ele só parou em 2016 por causa do golpe na Dilma. E aí cortaram o convênio que eu trabalhava com a Unesco na época, né? Agora é com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. É isso, Paulo? Respondeu parte das curiosidades aí. Legal, boa introdução, a gente já começa aí. Vino completo. Então, e vamos saber tudo, vamos cavucar aqui. Una consulta. Quería yo hacer una pregunta. Gracias. Mira, Ricardo, sabemos que es muy, muy importante llamar la atención de los actores culturales, ¿verdad? Es muy importante. Y para llamar la atención de los actores culturales, pero ya teniendo esta visibilidad a través de del gobierno, en este caso, también tiene que ir justamente más allá de las fronteras, ¿verdad? Si va más allá de las fronteras, entonces supongo que también este tema del lanzamiento de tal vez una herramienta virtual puede ser una probabilidad, ya que es importante llegar y traspasar las fronteras. ¿Cómo se está viendo el tema para poder llegar también a outros pontos? Esse trabalho do Fronteiras Culturais, Denise, ele parte das comunidades dos territórios para os outros territórios. E as ferramentas web, no caso, elas servem como meio, elas não são o fim. Aqui no Brasil, não sei como é que é na Bolívia, as pessoas estão muito presas na internet, né, e não atuam nas suas comunidades, atuam pouco, abandonaram. Tá? Então, o Fronteiras Culturais, lá em 2010, se deu conta disso e começou a trabalhar nos territórios de fronteira com uma temática ampla, que todo mundo sonha, a integração dos povos, né? Olha só a importância no momento de guerra, de genocídio em Israel, lá na Palestina, nós estávamos fazendo um movimento pacífico de integração, de diálogo e tudo mais, né? A gente acredita que as coisas nascem de baixo para cima, de baixo, que eu digo, das comunidades, né? E aí as ferramentas servem como redes, né, de comunicação e de capacitação, de formação. E os governos, quando não atrapalham, eles ajudam, né? Então, agora, por exemplo, o governo do Brasil finalmente voltou, né? O Ministério da Cultura voltou e resolveu abraçar essa causa da integração cultural. Eu me inscrevi no edital que eles lançaram junto com a UEI e fui selecionado pela minha experiência, né? Então, eu acho assim, seguindo a tua questão, as regiões além da fronteira, tá? Nós vemos trabalhando nas fronteiras porque ali está explícito o diálogo. Na fronteira, tu é quase obrigado a dialogar com o outro. Já não é mais obrigado porque aquilo faz parte da cultura local, tá? Mas para quem não é da fronteira, nós criamos um conceito baseado em Paulo Freire das temáticas geradoras. Tá? Então, nós temos várias temáticas que vão, por exemplo, os tambores são temáticas, a Amazônia é uma temática, não é? A música, depende dos ritmos, podem ser temáticas, o cinema é uma temática, né? E assim por diante. Aquilo que movimenta é uma temática, aquilo que está parado a gente tenta movimentar, né? Porque ele está ali parado meio esquecido, mas não quer dizer que ele está morto, ele está só olvidado, né? Como se diz, mas a gente está aí incentivando para que volte. Muitas coisas desses 14 anos não estavam mais acontecendo e passaram a acontecer porque as pessoas perceberam que não é só cuidar do seu projeto, é dialogar com os demais, né? Criar redes, é trabalhar para que haja mais organização, mais contato, mais trocas, mais aprendizado também, não é? Então, nós temos isso. Eu acho que nós já estamos em La Paz, de certa maneira, né?
Então, em Oruro também. Agora eu estou indo para Bogotá, na Colômbia, temos gente no Chile, Santiago, temos gente, né, na Guiana Francesa, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Tem gente por tudo, porque é uma causa a integração cultural entre os povos, o diálogo cultural, né? Súper interesante, la verdad. Ese tema de la integración cultural a través de corredores, es posible que los corredores culturales sean los que haya que fortalecer. Eso es lo que tal vez, entonces, desde el punto de vista desde fronteras culturales, ¿no? Sim, os corredores são rotas, né? Os corredores são temáticas. Por exemplo, eu sempre falo com os amigos, companheiros bolivianos, né? O charque do Rio Grande do Sul, ele percorria pelo Mar del Plata até chegar em Oruro, né? Não, em Potosí, né? Então, lá tem comunidades afrodescendentes, né? Que eram escravizados na época. Tem tambores, né? Tem cantos. Então, nós procuramos fazer essas rotas. Eu estou dando o exemplo de uma, mas tem várias. Tá? Tem rotas indígenas, tem rotas, como eu disse antes, da Amazônia, tem várias rotas, e a gente chama de corredores, tá? Porque rotas, o governo brasileiro, por coincidência, em 2023, a gente já tinha esse conceito de corredores, né? Mas em 2023, o Ministério do Desenvolvimento Regional do Brasil está criando o conceito de rotas econômicas, tá? Então, nós não vamos usar esse mesmo termo, porque as nossas são corredores de integração cultural, tá? Porque senão fica só no econômico, como a maioria das vezes acontece, né? E parece que na economia não tem cultura, né? Parece que a economia é neutra, né? Então nós estamos propondo agora, nesse plano que eu vou desenvolver, esse programa que eu vou desenvolver junto ao EI e o Ministério, estamos propondo, né, tomara que eles aceitem, os corredores de integração cultural. Cara, te ouvindo, assim, você falando aí do impacto que você espera, né, na integração cultural, você falou ali de regiões, cara, esse trabalho é hercúleo. Eu acho que você, com certeza, vocês estão... Bom, primeiro, você podia compartilhar um pouco, dá para compartilhar um pouco, uma visão mais ou menos assim ampla do que vai acontecer nesse projeto, sei lá, parcerias, coisas assim, que é para fazer acontecer. O que está pegando, cara? Tira essa coisa. Não, a gente elaborou um plano de trabalho, eu e o outro consultor, o Glécio Rodrigues dos Santos, lá do Rio Grande do Sul. Fizemos um bate-bola, assim, um acordo entre etapas, né, porque o edital já definia algumas etapas, mas nós desmembramos essas etapas em ações, tá? E agora nós vamos criar algumas reuniões com a UEI, com o Ministério, para alinhar as ações nossas com as deles. Por exemplo, tem a Conferência Nacional de Cultura no Brasil em março, agora, no início de março. Já está acordado com o Ministério de criar uma mesa de fronteira, coisa que nunca aconteceu. Tá? Então, os delegados, você é delegado, né, Paulo? Então, sim. Então, eu não gosto desse termo delegado, é representante, né, estadual. Melhor. Então, tem mais outros que vêm de outros estados, e estamos combinando uma mesa com diretrizes, né, e metas para daqui para frente. A conferência define muita coisa, né, inclusive recursos, né? Então, nós estamos discutindo tudo, Paulo. Só para te dar uma ideia, nós vamos lançar um site, que aí não é o plano da UEI, aí já é o Fronteiras Culturais, né? Porque a gente vai trabalhar em paralelo. Eu e o Glécio estamos trabalhando nesse plano da UEI, e vocês e outras pessoas seguem trabalhando no Fronteiras Culturais. E tem uma proposta de um site a partir do final de fevereiro, é isso, né? Durante o Fórum Social Mundial no Nepal.
Depois, em março, tem a Conferência Nacional. Depois, em abril, vai ter um seminário, que a gente não sabe ainda onde é que vai ser, se vai ser em Foz do Iguaçu, Corumbá, né? Estamos discutindo isso. E depois ainda, Paulo, tem lá a pesquisa de campo, onde nós vamos para as regiões. Vamos ficar 5, 6 dias em cada localidade, conversando com as pessoas, tá? E ouvindo e pegando sugestões ou as próprias experiências, porque isso é interessante dizer, o plano não é nosso, o plano é dos artistas, dos fazedores de cultura, né? Dos produtores, dos mestres, dos coletivos culturais. Nós só somos facilitadores. Então, lá no final, quem vai aprovar o plano são os comitês, como se chamar, nas fronteiras. Tá? Porque as iniciativas já existem. O que nós vamos fazer é criar políticas públicas para que elas prosperem, para que elas se fortaleçam. E, além das fronteiras, os corredores, né, que aí vão chegar em La Paz, vão chegar em Montevidéu, em Buenos Aires, não sei onde. Depende da abrangência da temática. Né? Eu estou com dois corredores que eu quero muito trabalhar, 3, na verdade. Os tambores, né, que a gente já está conversando com o pessoal do Uruguai, da Colômbia, da Guiana Francesa, da Bolívia, né, do Brasil, né, e tem outros tambores, até os tambores indígenas, a gente está pensando articular, né, ou aproximar para esse projeto, e também o da Amazônia, porque a Amazônia está em pauta. Vocês vejam, agora teve vários encontros da Amazônia e a cultura quase não aparece. Aparece o meio ambiente, que é importante, já avançamos, né? Aparece a infraestrutura, que é importante, mas faz tempo que só se fala em infraestrutura, né? E a cultura, então nós estamos pautando. Isso é importante também dizer que se tu pegares o plano de desenvolvimento da faixa de fronteira do Brasil, a cultura só aparece no texto, não aparece como projetos objetivos. Mas acontece que eu não vejo que seja um problema do Ministério que está organizando, acho que é um problema da cultura mesmo que não propõe. Eu não sei se eu estou com razão, mas eu estou desconfiado que eles vão aceitar bem a pauta da cultura. Eu já participei de reuniões do Mercosul, por exemplo, em que o pessoal falava, olha, não tem nada da cultura, então vamos colocar. E se colocou, não é? Colocou a pauta da cultura. Sabes que, Ricardo, yo estaba viendo también dentro de todas estas opiniones que salieron de, obviamente, personas que estaban esperando este tipo de proyectos, de acciones, especialmente a través de un gobierno, es súper importante. Nos dicen, una larga lucha finalmente reconocida. Nos dicen, celebremos el camino realizado con reconocimiento y respeto a los diferentes pueblos y saberes. Qué importante es eso. Claro. Importante. Es cierto, la cultura la hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos es cultura, todos somos cultura. Pero qué importante también es ver a las culturas como una parte troncal dentro de la planificación de los estados, de los gobiernos. Qué importante que es verla, porque como decías anteriormente, es cierto, dice, la gente no está acostumbrada a relacionar la cultura con la economía. Pero en estos tiempos, eso va así, así de unido. Pero tiene que ser también planificado, tiene que ser tomado en serio, tiene que tener una estructura. Entonces, según lo que nos cuentas con este programa que se va a hacer de integración cultural, entonces, según entiendo, lo que nos explicas es que la meta es visibilizar estas acciones culturales para poder también mostrar lo que se está haciendo, lo nuevo y lo antiguo, porque no solamente es lo de antes, también ahora, y se está fusionando. Hay muchas más propuestas. Entonces, claro, al visibilizar todo esto y al mostrar también qué tipo de productos o qué procesos culturales se están logrando a través del desarrollo comunitario y otras metodologías también muy empíricas,
que no están escritas ni nada, pero muy empíricas, pero que vienen de conocimientos ancestrales, cómo tomar todo ese conocimiento, sistematizarlo, escribirlo. Não é nada fácil entenderlo. Eu acho que não precisa escrever, eu acho que precisa sentir, né? Se sentir parte da cultura. Eu, por exemplo, quando eu escuto um samba, ou quando eu escuto um candombe uruguaio, tá? É diferente do boliviano, né? Vocês têm outros ritmos e coisas assim. Então, a cultura, ela fala sem palavras. Por isso que é simbólica. Né? Agora, se tu simplesmente joga tinta na parede, né, pode ser que não tenha simbologia nenhuma, a não ser uma rebeldia, certo? Agora, as comunidades, elas já têm culturas, né? Você falou bem, culturas no plural, né? Então, esse reconhecimento que nós estamos fazendo e queremos agora criar políticas que também reconheçam essas culturas e esses saberes, né? O nome do projeto, inclusive, a gente está discutindo esse Cauê com o Ministério, e ele vai por aí, tá? Porque tem que entender, eu sei quem é que fez esse comentário lá, dos povos e os saberes, né? Uma amiga minha fez. E eu achei legal, porque no Brasil se discute muito cultura só arte, né? E eu sei que a Bolívia já está, olha, o Ministério das Culturas, da Descolonização e da Despatriarcalização. Sim. Na Colômbia, das artes, das culturas e dos saberes. O México está discutindo isso também, o Chile também. O Brasil tem que entrar, né? Porque o Brasil é um país estratégico, não pela grandiosidade, né, a grandeza dele, mas assim, ele é o único que faz fronteira com 10 países, né, e exerce um papel de liderança no continente, né, dependendo do governo que está, caminha para um lado ou para outro, né? Então, é importante que a gente pense isso que tu estás falando aqui no Brasil também, porque isso irradia. Os pontos de cultura, por exemplo, né? O Cultura Viva no Brasil, se irradiou pelo mundo inteiro, né? Eu acho que vocês, bolivianos, que reverteram um golpe, né, tinha muita cultura ali, né, Denise? Sim. Eu vejo, quando eu vejo a bandeira do Oifala, eu vejo cultura ali. Eu não vejo só política, né? Eu vejo comunidades. Hã? Eu acho. Totalmente de acordo. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que o tempo é curto, né? Nós só temos um ano para implantar isso. Mas se não der um ano, alguém vai continuar. Nós vamos plantar a semente. La semilla. Esa es la idea. Encontrar el principio, poder seguir adelante. Qué difícil siempre es empezar, especialmente una tarea tan grande como esta. Sin embargo, estoy segura de que no solamente van a venir con estos retos, sino más bien se van a ir presentando en el camino más retos, porque la cultura es algo que se mueve, es algo que cambia. Eu venho estudando há muito tempo gestão de múltiplos projetos simultâneos. E a internet, né? Trabalhar com a internet. Então, quando tu tem um propósito claro, que as pessoas entendem e concordam, elas se unem. Então, nós definimos integração cultural a partir das fronteiras. Quem é contra isso? Quase ninguém. Tá? Então, aí nós temos que criar uma metodologia para aproximar as pessoas. A metodologia qual foi? Reconhecer o que já existe. Olha só que coisa mais linda. Não é criar, agora eu vou criar hoje eu estava vendo como é que se chama? Vamos ocupar as favelas, a periferia. Não tem que reconhecer. O termo é reconhecimento, porque já existe, as coisas estão no mundo, né? Sim. Uhum. Nós temos que ter mais sensibilidade para perceber que elas existem, que elas querem. Só que como não existem políticas públicas para elas acabam ficando ali no limbo, né? Esquecidas. Então, você está dizendo, por outras palavras, que tem pelo que eu estou entendendo, tem uma estratégia, então, específica aí, que para ter a participação ativa da comunidade nesse processo também de planejamento e nesse processo de desenvolvimento desse projeto.
Sim, o plano, tanto o trabalho do Fronteiras, né, de criar esses núcleos regionais, né, como o plano agora, ele propõe isso, ele propõe que as pessoas lá da região, lá de Guajará-Mirim, lá de Livramento, Rivera, da onde for, possam acessar políticas públicas, não é? E nós vamos conversar com o governo da Bolívia, com o governo da Colômbia, para também fazer o mesmo do lado de lá, não é? Porque cada um tem que fazer o seu dever, né, de casa. Então, agora é totalmente participativo, Paulo, é totalmente participativo, é bem paulo freireano, assim, né, e sem dono da verdade, né, escutando, para depois elaborar as políticas. Bien, entonces es terrible el trabajo. Dale, Paulo, dale. Bom, então a gente tem altas expectativas, né, em relação a... Bom, cara, eu só consigo imaginar o impacto que isso vai ter dentro não só das fronteiras, você falou aí ainda há pouco, não é uma questão só da fronteira, é uma questão das regiões. Então, o impacto se estende além fronteira, para dentro do país, para dentro das regiões mais próximas à fronteira, eu imagino. Cara, o que tu vislumbra no futuro, isso daí? Não, Paulo, assim, ó, eu não sou, eu sou sonhador, mas não sou, assim, sem os pés no chão, tá? O tempo vai depender das pessoas assimilarem e se comprometerem. Isso é que vai definir, não existe uma expectativa definida de antemão, tá? Então nós vamos ter que convencer basicamente os coletivos culturais, os artistas, os pesquisadores universitários. Isso nós já vemos fazendo, né? Vai aumentar agora, vai aumentar, porque a gente vai dizer, olha, pessoal, é agora, chegou a vez, né? Depois nós estamos articulando com as universidades, tá? Para que elas apoiem. Hoje o tema mundial, em função das migrações e dos conflitos, fronteira virou um tema estudado no mundo inteiro. Com certeza. Tá? Só que nós não podemos ficar só no campo da academia. Então nós temos que ter as comunidades também, principalmente. E depois os governos. Mas como os governos são passageiros, a gente tem que aproveitar, né, que o cavalo está passando. Então, nós temos que montar, né, e elaborar política pública. Se a gente conseguir convencer, né, já estamos avançados nisso, porque o Ministério da Cultura do Brasil já reconheceu, nós temos diálogo com outros países também, outros ministérios, eu acho que em 3, 4, 5 meses a coisa já tomou outra proporção, né? E aí a gente vai medir, vai ter tudo científico, né? Com indicadores, nós vamos ver indicadores de processos, reuniões, etc. tal, e de resultado. O que a gente conseguiu até aqui? Tem que melhorar? Então vamos ver, entendeu? Então eu gosto mais de trabalhar com os processos do que com os resultados, porque os processos é que definem os resultados, né? Então, envolver as pessoas, tem que ter um certo grau de convencimento, né? E por isso que eu disse, o propósito tem que ser claro, os princípios têm que ser claros, as pessoas que estão na frente têm que ter isso claro na cabeça e saber transmitir, senão não dá, senão chega uma pessoa lá que, não, eu quero para o meu projeto, não, isso aqui, então, entra no edital, com todo direito, né? Não é errado, mas assim, isso aqui é um movimento político, no bom sentido da palavra, né? Criar políticas públicas para artes, as culturas e os saberes. Não é partidário, é político. Né? Hablar de este tema con los personeros, con la gente, con los funcionarios públicos, es difícil, porque el funcionario público tiene otra construcción mental
es diferente, ¿verdad? ¿Y cómo piensas encarar algo así? A ver. Não, eu fui diretor dos projetos estratégicos do governo Tarso, lá no Rio Grande do Sul, né? E fui também gerente do projeto de participação digital. E eu dizia para o pessoal que os servidores são estratégicos, exatamente por isso que tu fala. Se eles não são bem tratados, eles demoram mais, entendeu? Quer dizer, eles são fundamentais para tocar essa política em frente. Mas eu acredito muito, Denise, o Brasil ele está num movimento da arte, da cultura muito grande, já faz tempo. Inclusive agora, durante o governo Bolsonaro, os artistas, os produtores, mestres, conquistamos muitos recursos jamais vistos, né? Que foi a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, e se mantém organizado até hoje. Não sei, eu acho que 96% dos municípios aderiram, sabe, a essa. Olha o Brasil, o tamanho do Brasil, né? Então, tem que aproveitar esse momento, porque as fronteiras fazem também parte desse movimento, né? Colaboram, né? Mobilizando, os recursos chegam. O que falta é um recorte de fronteira. O que é esse recorte de fronteira? É do diálogo com os outros povos, né? Que é o sonho lá atrás do Bolívar, do Che Guevara, do John Lennon, de não sei quem, não é? Nosso. Então assim, ó, até hoje eu não vi ninguém que seja contra, tá? Se a gente conseguir criar políticas públicas e está garantido que vamos criar, não é? Inclusive se fala em programa é transversal. Programa é com o Ministério do Meio Ambiente, com os povos indígenas, Ministério de Segurança, porque a questão das fronteiras muita gente só vê como problema de segurança, né? Vai ser com direitos humanos, então nós vamos, educação, né? Então nós vamos tentar fazer esse diálogo. Se a gente conseguir convencer os principais atores, e aí, voltando à tua pergunta, Denise, a tua questão, eu acho que o governo tem que dar um empurrão e dizer para valer. Se o governo conseguir dizer isso, dá meio caminho andado. O resto é com as comunidades. O resto é com os coletivos, com os artistas e produtores, mestres. Não. Eu acho que vai acontecer, viu? Eu boto fé. Senão ele teria morrido já até hoje, né? Me parece essa charla que estamos aqui, cara, eu já estou um pouco mais esclarecido sobre o que vai rolar. Então, começando aqui já, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre a visão, sobre os planos para esses produtos no futuro aí? Você tem aí? Não, é aquilo que eu disse, Paulo. Nós temos que fazer dois movimentos, tá? E alguns chamam de um pé fora e outro pé dentro. Eu e o Glécio vamos fazer um pé dentro, tá? Nós vamos trabalhar com os governos. Vocês e todo o pessoal da rede do Fronteiras e gente que se somar, tomara que se some mais pessoas, vão fazer o pé fora, o pé não institucional. Porque sem esse movimento nas comunidades, nas regiões, vai ser difícil implementar. Vai ficar uma lei, mas não vai ser implementada, né? Sabe aquela história da lei que não pegou? Então, nós estamos fazendo esses dois movimentos. Agora, em fevereiro, vai ser lançado um site do Fronteiras, né? Várias pessoas vão escrever artigos, pessoas vão ter notícias, vai ter uma agenda dos encontros e seminários, festivais da região de fronteira, vão ter vídeos como este, né? Inclusive tem uma campanha de arrecadação de recursos aí para o site, não tem, Paulo? Bora colocar isso aí. Gente, vamos falar um pouquinho disso. Tem uma campanha aí rolando para a gente poder construir esse site. Aqui no Brasil, a gente
conclama nossos companheiros aí, quem quiser contribuir conosco para fazer essa implementação, vai aparecer bem por aqui informações sobre o Pix que vocês podem enviar, ou nos outros países também tem informações sobre como que vocês podem contribuir também para ajudar-nos a criar, para ajudar-nos a lançar esse site. Eu falei com o Maninho, que é o encarregado da Finanças do Fronteiras, ele me disse que o Pix é o mesmo e-mail. Tá? Então, esse e-mail que está aparecendo aqui serve como Pix no Brasil, e fora do Brasil as pessoas enviam uma mensagem para este e-mail para dizer de que país estão. Né? Porque se estiver na Bolívia, a gente vai providenciar uma contribuição na Bolívia, se estiver na Argentina e assim por diante. Tá bom? Então, é o mesmo endereço para Pix e para e-mail. O e-mail é para se comunicar e o Pix é para depositar diretamente. Súper. Es importante el apoyo de todos. Por favor, es importante no solamente porque vamos a mantener económicamente este trabajo, sino también porque queremos crecer y queremos darles a ustedes la información necesaria para que también sepan que crecemos juntos, que no solamente es el aspecto cultural o los artistas, no, crecemos juntos, porque nos empoderamos y hacemos que esto sea autosostenible. Así que, por favor. Tem dois princípios que eu acho geniais do Fronteiras Culturais. Para as pessoas não se assustar, é autonomia, respeito à autonomia das iniciativas. E o segundo é a solidariedade, né? Porque aí tu te aproxima dos demais. A solidariedade só pratica quem não é neoliberal, né? Não é egoísta, né? Que tira ou põe a mão no bolso, ou serve uma comida, uma refeição para alguém, não é? Então, a solidariedade é um dos principais princípios desse movimento. Caramba, e já cá estamos, então, batendo esse papo. Só me resta, então, aqui agradecer esse papo, essa companhia maravilhosa. Abro aí para comentários finais. Denise, quer dizer alguma coisa? Depois, Ricardo, vamos lá. Bueno, la verdad es que este nuevo proyecto, este nuevo trabajo, que sobre todo va a ir sobre la integración cultural, que es, como decías, algo soñado, ahora se va a hacer realidad. Y se va a hacer realidad gracias al trabajo de estas personas entregadas, gracias Ricardo, por también aunar a muchos otros que estamos en lugares pero tan distantes, pero gracias a la tecnología y a la virtualidad podemos congeniar y podemos encontrarnos en este espacio con fronteras culturales, ya sin fronteras. Gracias. Sim. Eu quero agradecer também a vocês e pedir para o pessoal colaborar para colocar esse site no ar, né? Ele vai ser colocado no ar, mas eu acho que é importante também demonstrar a solidariedade e acreditar, né? Bota fé, que a fé não costuma falhar. Bonito. Ricardo, muito obrigado. Denise, muito obrigado pela parceria. Muito obrigado você que está assistindo. Fique por perto, fique na roda, não saia. Aguarde por mais informações do Fronteiras Culturais e sobre os projetos que ainda estão por vir. Até a próxima. Um abraço. Adiós, tchau, tchau. Gracias.